Olá, conheça a planta lambari roxo, a Tradescantia zebrina. Ela é conhecida pelos nomes comuns de erva-aranha, planta polegada, planta prateada, planta zebra, judeu errante, trapoeraba roxa e trapoeraba zebra. Esta planta é nativa de áreas quentes e úmidas do México, Colômbia e Guatemala. Naturalizou-se bem em áreas da Ásia e da América do Sul, inclusive o Brasil. A planta pode crescer até cerca de 30 centímetros de altura, com caules longos e arrastados. Os caules suculentos contêm folhas ovais ou lanceoladas em verde e roxo, com duas listras prateadas que parecem brilhar sob a luz direta. Na parte inferior, as folhas são de cor magenta sólida. As margens das folhas são revestidas com pelos finos que ajudam a planta a reter água. Embora a planta seja capaz de formar flores roxas imperceptíveis, isso raramente acontece dentro de casa. Esta planta pode suportar temperaturas mais baixas de que 5 graus Celsius positivo, mas ela corre o risco de sofrer danos pelo frio ou atrofiar. Ela também pode tolerar temperaturas mais altas, de até 35 graus Celsius positivos por breves períodos. Ela também se dá melhor com umidade moderada a alta. A umidade relativa entre 40 a 90% é o ideal. No entanto, a planta ficará bem com uma umidade mais baixa e ela pode desenvolver pontas marrons nas folhas. Se quiser aumentar a umidade ao redor da planta, agrupe-a com outras plantas domésticas que precisam de muita umidade ou use um umidificador de ambiente. Se preferir não usar um umidificador, cultive a planta no banheiro ou perto da pia da cozinha, que tende a ter maior umidade que o resto da casa. A planta lambari pode tolerar uma variedade de exposição à luz. Ela pode tolerar o sol direto da manhã e normalmente apresenta cores melhores com mais luz. No entanto, ela não deve ser exposta ao forte sol da tarde, ou as folhas ficarão branqueadas e queimadas. Sem luz suficiente, as folhas perdem a coloração distinta e ficam pálidas. As folhas mais velhas, inferiores, também cairão da planta. Tente buscar sol direto pela manhã e luz indireta, brilhante à tarde. Uma janela voltada para o leste seria o perfeito. Uma janela voltada para o oeste ou para o sul, cobertas por cortinas transparentes, também funcionaria. Coloque a planta aos poucos metros da janela. A planta lambari não precisa de nada especial quando se trata de solo para vasos. Qualquer solo para vasos com boa drenagem e que retém água é o adequado. A maioria das terras orgânicas que você encontra no mercado funcionam bem. Procure algo com uma combinação de argila, musgo e perlita ou vermiculita. Esta planta gosta de solo úmido, mas não tolera água parada. Deixe o solo secar entre as regas. Regar demais leva ao apodrecimento das raízes. Pouca água resulta em folhas que ficam marrons e secam. Não há necessidade de fertilizar sua planta se você envasar regularmente ela. No entanto, se o crescimento parecer lento ou atrofiado, e não houver sintomas de pragas ou doenças, alimente a planta com fertilizante suave e equilibrado. A superfertilização fará com que a planta perca sua coloração distinta. Com a superalimentação, as folhas ficarão quase todas verdes, com pouco prateado ou roxo. Não alimente a menos que tenha certeza de que é necessário. Ao trabalhar com esta planta, observe a seiva mucilaginosa. Ela pode irritar a pele de algumas pessoas. Se você tem tendência a dermatite de contato, use luvas. Ao manusear sua planta lambari, as hastes também quebram facilmente, portanto, tome cuidado para não quebrá-las acidentalmente. Cada segmento nodal do caule pode produzir uma planta inteiramente nova. Essa característica fez com que a espécie se tornasse invasora em regiões quentes,
onde cresce ao ar livre. Como planta de casa é bom porque significa que podemos reproduzi-la facilmente. As estacas podem ser propagadas no solo ou na água. Procure um caule saudável e corte uma seção que contenha pelo menos um nó de folha. Coloque a extremidade cortada em água ou em terra. Qualquer luz direta pode queimar os cortes e deve ser evitada. Em algumas semanas, novas raízes deverão se desenvolver. Se você estiver cultivando na água, poderá ver as raízes. Quando tiver com 2 centímetros de comprimento, você pode plantar a muda no solo. Certifique-se de manter o solo úmido enquanto o corte se estabelece. As estacas cultivadas em água levam algum tempo para se adaptarem ao solo. Precisam de umidade extra durante a sua transição. Se você estiver cultivando no solo, espere um novo crescimento ou puxe suavemente a muda para ver se ela é resistente. Depois de ter raízes, você pode mover a muda para um vaso maior ou deixá-la crescer no vaso existente até que cresça mais. Esta planta resistente raramente é incomodada por pragas ou doenças, especialmente quando cultivada dentro de casa. Raramente os pulgões atacam, causando pontilhados amarelos ou folhas amareladas. Examine sua planta atentamente no caule e na parte inferior das folhas em busca desses minúsculos parentes de carrapatos, que usam seus minúsculos aparelhos bucais, sugadores, para se alimentarem da planta. Embora não seja propensa a problemas de doenças, a rega excessiva sufocará a raiz, privando-a de oxigênio. Se você regar constantemente em excesso, a planta começará a murchar e ficará marrom. Para remediar este problema fisiológico, retire a planta do recipiente e retire toda a terra encharcada. Cuidado com a podridão das raízes. Isso não é uma doença, mas sim uma condição fisiológica, em que as raízes ficam privadas de oxigênio, porque estão se afogando em muita água. As plantas irão apodrecer e elas parecerão murchas e terão folhas marrons e moles. Se você notar estes sintomas, cave e observe as raízes. Se forem marrons ou pretas e macias, remova a planta do solo para vaso e faça o descarte. Em seguida, lave o recipiente, certificando-se de que o orifício de drenagem não esteja entupido. Replante a planta com terra fresca e nova. Reduza a rega e regue apenas quando o solo estiver seco. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidado e cultivo sobre a planta lambari. Obrigado por assistir até aqui.